Oi, quem está aí? Bom dia. Hã? Você vai onde, Kalina? Ah, vai trabalhar. Ontem, 11 horas já, um cheiro de queimado, fazendo uma coleta Gente, um pratão de limão que eu fiz. Que até eu falei assim, ó, eu botei muito no ponto, se sobrar, não joga no lixo não agora. Deixa para amanhã, a gente joga na sacolinha separada e tal. Não, mas é uma minha sem documento, que eu fiz a minha. Né? Oi, Marcos, bom dia. Bom dia. Então vamos começar, né, Marcos? Você está aí, não importa quem mais vai estar, vamos lá, porque né, o nosso horário já passaram 2 minutos, tá? Nós temos né, o que trabalhar agora. Então, vamos pegar nosso slide para a gente começar nosso assunto, tá? Eu vou dar continuidade rapidinho àquilo que a gente parou ontem, que foi... Nós paramos aqui, né? Cadê? Aqui. Nas relações que... Os valores semânticos, né? Os valores de sentido que os conectivos têm. Então, agora, por exemplo, o Marcos, você não mandou nenhuma redação para eu corrigir ainda, hein, rapazinho? Manda uma redação para eu ver como é que você está, tá? Eu tô fazendo Ô, filho, ainda. dá um sinalzinho. Eu tô fazendo ainda as ações. Ah, né? Uma Se não esses querem dias ouvir, aqui, você vou te fala. mandar. Deixa eu ver se eu Beleza. consigo. Deixa eu ver se é um buraco certo. Oi. Tá conseguindo me ouvir? Agora tô. É porque eu não estava, não. Ah, Tá, falando que eu fiz uma esses dias, aí eu vou te mandar quando Ah, eu terminar as outras também. então tá, Tem mas que fazer assim, mais algumas. tá, não, mas manda uma só mesmo. Só assim, só que aí é bom que eu olho e se tiver algum problema, você já acerta na outra, né? Beleza, então. Vou te Então, mandar mas uma aqui quando acabar a reunião. tá, hein, mas você tem que digitar. Você Já digita. tá digitado, eu sempre deixo digitado. Ah, então tá. Você tem já meu e-mail? Tenho. Então tá, manda para o meu e-mail que eu vou corrigir. Alice, eu estou vendo que você está aí também, ó. O Danilo falou que era para eu te ligar. Eu te liguei, mas você não me atendeu e nem me retornou. Já corrigi sua redação e hoje à tarde eu vou enviar, tá? Já corrigi todos. Estamos terminando de corrigir aqui agora da Natália. As outras que estavam comigo já estão todas corrigidas, inclusive a sua, tá? Aí eu quero que vocês prestem bem atenção naquilo que eu coloco como, assim, alerta, né? Porque não vou falar nem que é erro. De repente, se fosse para uma outra situação, não estaria nem errado. Mas como o Enem eu sei que é mais exigente, né? Determina muitos passos ali muito certos, uma característica específica para o nosso texto, então aquilo que eu coloco, não quero que vocês fiquem chateados, que eu coloco para o bem de vocês, né? Para acertar e até chegar né, a data que a gente não sabe nem quando vai ser, mas se Deus quiser, né, dá tempo de treinar bastante. Então, Marcos pode mandar, que eu corrijo hoje à noite também, e aí à noite também eu já envio de novo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Os valores né, dos conectivos. Ele pode ter uma relação de causalidade, né, que é dando uma ideia de causa,
ou de explicação. Aí você usa o porquê, mas não vamos ficar só no porquê, não, porque o porquê é muito comum. Então, ó, uma vez que, visto que, já que, para poder variar, para você ter essa ideia de assumir, né, a variação que nós temos de conectivos, porque eu ontem mostrei que eles veem ali se o seu conhecimento é alto, se é mediano, se é fraco. Então, se a gente ficar usando porquê, é muito comum. Então, vamos lá, visto que, já que, para variar, tá? Condicionalidade, né? Se, caso, desde que, não é desde eu, é desde que, ai, que raiva, meu Deus do céu, que doideira. Desde que, contanto que, a menos que, tá vendo? Para você ir variando. Relação de tempo, quando, enquanto, mal, logo que, antes que, depois que, assim que, e vários outros. Enumeração, que a gente usa lá no primeiro parágrafo, né? Ontem até um aluno, não sei se vocês ouviram, ele perguntou, eu posso colocar em segundo lugar? Se eu coloco em primeiro lugar lá no primeiro parágrafo, é em segundo? Aí não, porque fica uma enumeração muito comum, muito besta, não é? Então, se você colocou em primeiro lugar no primeiro parágrafo, vamos colocar além disso, ademais. Então, para você ir variando. A princípio, são conectores de enumeração. Finalidade, para que, a fim de que. Qual a diferença? Então, aqui, quando eu falo, ele veio para falar comigo. Então, eu usei uma oração reduzida, para falar. Agora, ele veio para que pudesse falar comigo. Eu já usei uma oração reduzida, né? Ele veio a fim de falar a verdade, ó, falar, infinitivo. A oração está reduzida. Ele veio a fim de que pudesse falar, está desenvolvido, mas a ideia é a mesma. Você pode usar o para que, a fim de e a fim de que, a mesma coisa. Alternância, né? Ou até usa ou então, lá talvez, ou em que situação você poderia usar esse ou? A vontade de comer ou de estudar estão presentes na vida do brasileiro. Então, mas daqui você não vai usar, não. Conforme, consoante, tá vendo? O segundo, vocês, assim, talvez eu botar um filósofo lá, botar uma autoridade, filósofo, sociólogo, educador. Então, é muito comum usar só a palavra. Segundo Sócrates, segundo Platão, mas você pode colocar consoante Sócrates, consoante Platão, conforme, de acordo, para ir alterando, né? Alternando, desculpa. Relação de adição. Já falei, vamos evitar o E, porque o E é muito comum. Né? O E. Nós temos essa ideia de adição. Também, ainda, não só, mas também, além de, nem, além do mais, ademais. Está vendo o ademais aí? A adição, você bota em segundo plano? Não, ademais, quer dizer, além disso, temos também. E a relação de oposição, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, embora, se bem que, ainda que o homem tivesse todo o direito à segurança, ele vive em constante mundo de violência. Então, tá vendo? Então, é uma ideia de oposição. A Natália está aqui, né, Natália? E conclusão, logo, portanto, por conseguinte. Então, mas o então, gente, vamos evitar. Então, dá uma ideia de pobreza, né, de vocabulário. Então é mais fala, né? Então, assim, pode-se dizer que é preciso mudar o mundo. Então, por conseguinte, uma ideia de essa relação de conclusão, mas a ideia também de consequência, né? A relação de comparação, nós quase não usamos, mas se precisar, está aí.
Bom, isso que nós falamos foi a coesão sequencial, porque é ela que faz o nosso texto caminhar, é ela que faz o nosso texto progredir, que é uma das qualidades do texto, é a progressão textual. Quando fala progressão, é você dando essa ideia de que o texto está caminhando. E ele caminha à medida que você usa os conectivos. Por isso, a necessidade dos conectivos. É quando você fala. Assim, pode-se dizer que é preciso que haja, como é que fala? É preciso que mude o comportamento do homem. Então, assim, pode dizer, quer dizer, esse assim está somando, porque significa que você já disse algo anteriormente. Tá? Então, é o elemento que está costurando um período ao outro. E o que é a coesão referencial? É aquela que é responsável por criar. É uma relação entre palavras, mas assim, sem repetir a palavra, tá vendo? Relação entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se refere. Inclusive, no Enem, eles cobram a coesão referencial, além da redação, eles podem cobrar questões que se referem a termos que estão dentro do texto. Inclusive, eu coloquei aqui, lá na frente, uma atividade, tá bom? Então, Ana Elizabeth gritou. Ela fica apavorada quando fica sozinha. Então, ó, ela retoma Elizabeth, né? Ana Elizabeth. É bastante frequente o uso de figuras de sintaxe, né, para coesão. Por exemplo, os termos anafóricos e catafóricos, elipses, os sinônimos, hiperônimos, hipônimos e outros mecanismos. Então, o que é um termo anafórico? É aquele que a UERJ, por exemplo, gosta muito dessa palavrinha, anafórico, anafórico. Ele se refere a um termo que veio antes. Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Ana Elizabeth gritou. Ela é um termo anafórico. Por que é um termo anafórico? Porque se refere a algo que veio antes dele. Ele está se referindo a Ana Elizabeth. Está vendo? Ana Elizabeth. Então, ela se refere a um termo que veio antes. Então, a gente vai dizer que o ela é um termo anafórico. Fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Menina também é um termo anafórico, porque está se referindo a Ana Elizabeth. E o termo catafórico é aquele que anuncia algo. Por exemplo, eu falo, os materiais de que preciso são estes. Lápis, caderno e borracha. Então, são estes. Vai anunciar os materiais de que eu preciso. Então, o estes é um pronome catafórico, porque ele está anunciando. Então, quando retoma, é anafórico. Quando anuncia, é catafórico, tá? A elipse, você sabe que é a omissão da palavra, né, que às vezes nós nem precisamos colocar. Por exemplo, se eu dissesse aqui, Ana Elizabeth gritou, fica apavorada quando fica sozinha. A repetição desse fica quando está sozinha, né? Apesar de ser calma e inteligente. Então, eu poderia omitir essas palavrinhas, ela e menina. Então, seria um termo, haveria aqui uma elipse. Vou mudar essa palavra, porque está muito espessa a repetição. Tá? Então, isso aqui, quando eu omito, fica só apavorada, omiti. Por ser calma, omiti a palavra menina. Então, isso que é elipse, né? Sinônimos. Quando eu usar, por exemplo, a garota é inteligente. Sempre que encontro essa menina, ela está discutindo sobre política. Então, menina e garota acabam sendo palavras sinônimas, né?
hiperônimo. Ó, hiper é a ideia do grande, hipo, do pequeno. Então, hiperônimo, por exemplo, móveis é hiperônimo. Eletrodoméstico é hiperônimo. Que mais? Ser humano é hiperônimo. Agora, quando eu falo cama, é um hipônimo do hiperônimo móvel. Quando eu falo televisão, é um hipônimo do hiperônimo eletrodoméstico. Quando eu falo homem, indivíduo, é um hipônimo do hiperônimo ser humano, tá vendo? Então, hipônimo e hiperônimo também é um recurso de coesão, né? E outros mecanismos que a gente vai usando. Então, olha, vamos lá. Anáfora, por sinonímia, né? Então, vamos usar, foi o que nós falamos lá, usamos a palavra menina para substituir Ana, não sei o que lá. Agora, Ana Elizabeth. Era um manuscrito de umas 50 páginas. Cedo compreendi que essas folhas, tá vendo? Então, páginas e folhas, palavras sinônimas. Então, folhas é uma anáfora, ou um termo anafórico, né, que a gente pode falar, anáfora ou anafórico, porque está retomando a palavra páginas. Hiponímia, tá vendo? Ó, o salão foi todo decorado com gérberas vermelhas. Gérberas vermelhas é uma planta, né? As flores foram a atração da festa. Então, tá vendo? Flores está dentro daqui da coisa planta, né? Gérberas é a planta. E agora, flores, então é menor do que a planta, é um hipônimo, tá vendo? Então, para evitar a repetição, fez isso daqui. E poderia ser também o contrário, né? O salão foi todo decorado com flores. As gérberas vermelhas foram a atração da festa. Mas aí dava a impressão de que havia outras flores, né? Pode mudar o sentido. Então, certo aqui seria exatamente isso. Então, no salão havia vários eletrodomésticos. A TV foi a atração da festa. Tá vendo? Eletrodoméstico seria o hiperônimo, TV, o hipônimo. Então, a gente pode fazer isso. Também pode resumitiva, é o que vocês mais usam no texto de vocês. Gente, eu vou pegar um pouquinho de água, vocês me esperem um pouquinho, só que só vou tirar para eu pegar um copo d'água, tá bom? Um minuto. Eu sempre sento aqui e falo, depois eu vou à cozinha pegar água, e aí esqueço. Então, resumitiva, vocês usam muito no texto de vocês, a gente vê, né? Ó, o sistema imunológico dos pacientes reconheceu os anticorpos do rato e o rejeitou. Então, geralmente você faz isso aqui quando você coloca o argumento lá no parágrafo do desenvolvimento, né? Você começa colocando o seu argumento. Isso significa que o sistema imunológico do paciente reconheceu os anticorpos, tá vendo? Isso significa que eles não pertencem no sistema, não permanecem no sistema por tempo suficiente para se tornarem completamente eficazes. A segunda geração de anticorpos, agora em desenvolvimento, gente, foi muito bom ter colocado esse exemplo. Ó, se der para vocês verem, eu até anotei no papelzinho aqui,
para chamar a atenção. Coloquei aqui, ó, vírgula nos adjuntos. Estão esquecendo de colocar essas vírgulas. Ó, a segunda geração de anticorpos, agora em desenvolvimento, olha só, 2 vírgulas, porque se eu colocar uma vírgula só, eu estarei separando o sujeito do predicado, e eu não posso. Então, eu tenho que colocar entre vírgulas, porque é um adjunto adverbial, está explicando, é um termo explicativo. A segunda geração de anticorpos, agora em desenvolvimento, é uma tentativa de contornar esse problema. Esse problema é esse aqui que está aqui, tá vendo? Através da humanização dos anticorpos do rato, usando uma técnica desenvolvida por... Então, só para chamar a atenção do termo resumitivo, isso e esse problema são termos. Então, ó, esse, porque você está retomando, isso e não isto, porque você está retomando, tá? E a vírgula para lembrar que você sempre, ó, é um tal de colocar, acho que eu coloquei uns exemplos de redação aí que eu corrigi, que vi, deve ter, e eu vou mostrar, tá? Mas lá na frente eu chamo mais atenção disso. Catáfora, lembra que eu falei? Vai anunciar, ainda não falou. Elas se foram, elas. Quem é esse elas? Inclusive, uma questão desse tipo caiu no concurso aqui de Linhares agora, que aconteceu em janeiro, né, de professores, e muita gente errou essa questão. Por quê? Estava no título. Eu não me lembro, era alguma coisa de festa de casamento, se eu não me engano, o texto. Mas começava lá no título, ó, elas se foram. É com pesar que, na edição passada, nos despedimos das nossas queridas capas sem manchetes. Tá vendo? Então, elas se foram. Elas quem? As capas das revistas. Tá vendo? Então, ele colocou elas se foram. Aí a gente pensa logo assim, alguém, elas quem? E foi nesse sentido que eles colocaram aqui no concurso de Linhares. Parece-me que era assim, há um termo anafórico que anuncia... Eu vou até pegar a questão que eu tenho, porque uma pessoa que fez, errou, uma só não, várias. E até ela me mandou a questão para analisar, né, se cabia recurso, mas não cabia recurso, estava certo, né? Então, é com pesar que na edição passada nos despedimos das nossas queridas capas sem manchetes. Elas nasceram há 3 anos, foram felizes. Tá, aqui um erro aqui também, ó, se reproduziram. Não poderia, porque tem uma vírgula aqui, então eu tinha de colocar reproduziram-se, cansaram e envelheceram. Morreram, coitadas. Ou melhor, nós as matamos. Então, é a capa da revista que foi mudada, tá? Faz entender o que é catáfora? Porque elas se foram, elas quem? Elas que está aqui no texto, depois da palavra. Então, primeiro ele anunciou para depois dizer quem é, né? A irmã olhou e disse, olhou quem? Ó, João, estás com o ar cansado. Então, olhou, não, esse o aqui está anunciando quem é a pessoa. Já sei que é um homem, mas que é João só depois, né? Os nomes próprios mais utilizados na língua portuguesa são estes: João, Maria e José. Foi o exemplo que eu já havia dado para vocês. Então, isso que nós estamos falando são termos catafóricos, porque eles vêm antes da palavra que eles querem anunciar, tá? E a coisa referencial elipse, esse tipo de mecanismo ocorre quando, em um texto, né, a gente suprime uma palavra ou um termo. Então, aqui, ó, o importante nesse tipo de mecanismo é atentar se o termo referente pode ser identificado, ou seja, a omissão deve ser recuperável pelo contexto. Porque às vezes a gente não coloca, mas assim, não vou colocar a palavra não, porque
para evitar a repetição. Só que talvez a ausência dela pode alterar, assim, da dúvida de quem você está falando. Então, você tem que saber se realmente vai recuperar, né? Então, ó, o Luiz foi à ópera onde encontrou os amigos. Então, foi à ópera onde lá, né, encontrou os amigos. Não precisa de colocar onde lá na ópera. Eu não preciso colocar nada que já dá para eu saber que é na ópera. Tá? A final da Liga dos Campeões foi muito bem disputada, ao contrário do que aconteceu na anterior, na Liga anterior. Não preciso colocar, porque está claramente né, dizendo do que é que ele está falando. A vida talvez fosse boa, não houvesse tanta tristeza, não houvesse na vida tanta tristeza. Então, não preciso colocar. Na sala de aula, apenas 5 ou 6 alunos. Tá vendo? Não preciso colocar a palavra havia. Ah, aqui outra adjunta adverbial, ó, de lugar, ó, a vírgula aqui. Porque, ó, mas tem gente que não coloca de jeito nenhum na redação. Duas coisas que estão problema sério na redação. A vírgula e a crase. Eu vou retomar esse assunto. A vírgula eu sei que posso falar de adjunto adverbial. E na próxima aula, desculpa, de período composto. Na próxima aula falarei com vocês, tá? Mas tá um problema sério. A vírgula e a crase são os erros que outros erros não estou nem encontrando não, para falar a verdade. A não ser assim, um ou outro pequenininho. Agora esses dois, eles estão sérios, tá? Então, ó, elipse, vocês viram? É a ausência de uma palavra, né? Na sala de aula havia apenas 5 ou 6 alunos, não precisa. A vida talvez fosse boa, não houvesse na vida tanta tristeza, viu? Então, esse que é o elipse, omite. Numerais, né? Para substituir os referentes textuais. Ó, existem 2 tipos de coesão. A primeira é referencial, a segunda sequencial. Olha a elipse aqui, ó. A segunda é sequencial, não precisa, né? Então, houve uma elipse. Mas tá vendo? Ó, a primeiro o quê? Primeira é coesão. Não poderia ser o primeiro, né? É referencial, o segundo sequencial. Tá? Isso estaria se referindo a ativo. Primeiro se referindo a coesão. A desigualdade social é reflexo da má distribuição de renda e da falta de ascensão social. A desigualdade social é reflexo da má distribuição de renda e da falta de ascensão social. A primeira o quê? Desigualdade, que é o quê? Má distribuição de renda, pode ser combatida. Já a segunda requer investimento sistemático, que é a falta de ascensão social. Tá vendo? Então, você pode usar um numeral para retomar o que você já disse antes. Também, essa coesão referencial pode ser usada por meio de pronome, né? A gente já falou disso. Em casa havia um tambor. Tinham-no oferecido pelo Natal. O no se refere a tambor. Por que no? Porque o verbo terminou em M. Toda vez que terminar em som nasal, em M ou em tio, nós vamos usar o no, o na, né? Tinham-no, se fosse põe, que é com tio, põe-no, tá vendo? Então, por isso no, né? Tinham-no oferecido no Natal. Então, olha, você pode retomar, então, usando o pronome. E os advérbios, né, gente? Ao longe, no alto mar, ainda há o exercício da pesca. Há lá homens, não os vejo. Então, lá, uma adjunta adverbial de lugar, retomando a palavra alto mar. Por que essa palavrinha não está entre vírgulas?
Porque quando for uma única palavra, você não precisa colocar, você não é obrigado a colocar. Se não puser, está correto. Se puser, também não vai errar. Então, eu, por exemplo, colocaria, se eu disse como som for ruim, alá homens, não é alá homens? Então, se eu pusesse a vírgula, vai ficar alá homens, vai ficar menos essa, parece que é um cacófato, né? Alá, junta tudo. Então, mas só tem uma palavra, mas não precisa. Agora, se fosse mais de uma palavra, naquele lugar, aí eu seria obrigada a colocar a vírgula, tá? Então, você pode fazer a referência, né? Por meio de, só para a gente retomar um pouquinho, né? Então, você pode fazer a referência usando a anáfora ou a catáfora, que elas aparecem por meio de pronomes, elipse, que mais? Numerais, né? Pronome a gente já falou, e advérbios. E agora, uma questãozinha para a gente ler bem devagarinho, para ver se vocês vão acertar, hein? Vamos colocar aí, Marcos, Alicia, Natália, vê aí, tem mais gente aí que eu não estou vendo. Se vocês, vamos ver quem é que vai chutar. O aumento do dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Gente, uma leitura só nunca vai dar condição a vocês de interpretar nada. A primeira leitura é para a gente se familiarizar com as palavras. A segunda e terceira é que nós vamos entrar no texto. Então, de novo, o aumento do dióxido de carbono na atmosfera resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Cientistas da Universidade de Basel, então, cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, mostram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades excessivas desse gás prejudicam. Prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos incalculáveis na agricultura de vários países. Retomando, cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, mostram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento de vegetais, quantidades excessivas, depois eu vou falar, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos incalculáveis na agricultura de vários países. Então, por que eu pensei? Eu vi prejudicam. Eu falei, meu Deus, prejudica está concordando com quem? Com quantidades excessivas. Então, você viu que ele disse que o aumento de dióxido de carbono, resultante de combustíveis fósseis e das queimadas, pode ter consequência ruim para o clima. E também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Agora, por quê? Então, os cientistas lá da universidade mostraram que, apesar de ele ser essencial para o crescimento do vegetal, quando é jogado em grande quantidade, né, prejudica a saúde das plantas e tem os efeitos ruins, né, na agricultura de vários países. Bom, vamos lá. O texto acima possui elementos coesivos que promovem sua manutenção temática, ou seja, não deixa você fugir do tema. Apesar dessa perspectiva,
a partir dessa perspectiva, conclui-se que, letra A palavra mas, na linha 2, contradiz a afirmação inicial do texto, na linha 1 e 2. Então, vamos voltar. Eu até já deixei grifado aqui, ó. O aumento de dióxido de carbono na atmosfera resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Esse mas tem sentido de oposição em relação à primeira ou está tendo outro sentido? Mas você vê que o mas não está sozinho, mas também pode afetar. É ideia de oposição? Então vamos pensando aí. B, a palavra embora, na linha 4, introduz uma explicação que não encontra complemento no restante do texto. Vamos voltar ao texto. Cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, mostram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas. Então, ele disse lá na questão que esse embora tem uma ideia de explicação e não tem continuidade no resto do texto. Vocês acham que isso está certo ou está errado? C. As expressões consequências calamitosas, na linha 2, e efeitos incalculáveis reforçam a ideia que perpassa o texto sobre o perigo do efeito estufa. Então, ele está dizendo que consequências calamitosas e efeitos incalculáveis reforçam a ideia que perpassa o texto sobre o perigo. Então, reforça aquilo que o texto está dizendo. D. O uso da palavra cientista é desnecessário para dar credibilidade ao texto, uma vez que fala em estudo no título do texto. Então, vamos lá. Tirando a palavra cientista, posso tirar tranquilamente? Cientistas das universidades mostram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades excessivas, será que ele não faz falta aqui a palavra cientista para dar credibilidade ao texto? E a palavra gás refere a combustíveis fósseis. Por que eu não precisei colocar não precisei, não. Por que não foi usada a crase? Porque depois do A veio uma palavra no plural, tá vendo? Se tivesse no singular combustível fóssil, aí eu seria obrigado. Mas como não tem, o A está no singular e ela está no plural, não posso, é proibido. Então, está dizendo que gás está se referindo a combustíveis e a queimadas. Vamos ver lá se é isso mesmo. A quantidade excessiva desse gás prejudicam a saúde. Então, gás está se referindo a quê? Está se referindo a queimadas e a combustível fósseis, ao aumento de dióxido de carbono na atmosfera resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas. Bom, gente, nós já vimos analisando. Qual alternativa, Marcos Vinícius? Se errar, não tem problema nenhum, que aí eu até explico se tiver errado, por que não poderia ser. Mas dá uma falada aí para mim. Qual você acha que é a alternativa correta? C. C, né? Você acha que é a C. Acertou a questão, tá? Já até coloquei aí para a gente ver, né, meninos? Então, isso mesmo. Tá vendo? É a alternativa C, que você viu que ele disse. O texto possui elementos coesivos, tá vendo? Eles podem cobrar de vocês desse jeito. A próxima, ó, do Enem.
cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só a chance de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. Vocês viram as vírgulas aqui, né? Então, as ideias veiculadas no texto organizam-se estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Ele fala, além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Então, marca uma sequenciação de ideias. O conectivo, mas também, inicia uma oração que exprime contraste. Então, vamos lá. Onde que está? Deveria. O risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita. Então, está falando que dá a ideia de contraste. O termo como morte súbita e derrame introduz uma generalização. O termo também exprime uma justificativa. Cadê onde está o também? Eu deveria já ter destacado. Mas também significa que manter a alimentação já reduz por si só a chance de desenvolver. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, do colesterol e tal. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Então, está falando que é justificativa. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose. Então, cadê? Fatores. Cultivar um estilo de vida é extremamente importante para diminuir o infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle arterial dos níveis de colesterol e da glicose. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que, somados, reduzem a chance de infarto. Então, ele diz que fatores retomam nível de colesterol. Olha, como eu li muito rápido, mas vamos lá. Qual vocês acham que é? Alice, Ana... Vai. Vamos ver? Letra A. Muito bem. Aí, agora, gente, eu preciso falar disso aqui com vocês. Ó, é uma redação de alguém, tá? Da turma aí de vocês, eu não vou falar de quem, né? Mas só vou mostrar o problema sério que nós estamos vendo aqui, ó. Olha só, a pessoa começa até muito bem, ó, mas eu quero lembrar vocês que nem sempre a gente decorar um modelo só dá certo. O tema era a importância da educação à distância para o desenvolvimento educacional. Já vamos ver aqui essa expressão aqui. Quando eu falo educacional é aumentar, igual, por exemplo, tem muita gente que não faz faculdade porque não pode ir para a escola, porque não tem dinheiro para pagar, porque o curso presencial, eu vi a engenharia, por exemplo, o preço dela era 2.200, se fosse a distância era R$800, direito a mesma coisa, então é bem mais barato, é perto de você, né? Então tem uma série de fatores. Então, quando eu falo desenvolvimento educacional, é você aumentar o seu nível de escolaridade, tá? Mas olha bem, Gregório de Matos, poeta barroco,
ficou conhecido por denunciar de maneira ácida os problemas que assolavam o século XVII. Então, tá, ele era crítico porque ele metia o pau mesmo naquilo que ele via de errado, corrupção, os portugueses roubando e os brasileiros aceitando, como acontece hoje. Então, ele denunciava esses problemas, a corrupção dos portugueses, tá? Talvez hoje, ao se deparar com a importância da educação à distância para o desenvolvimento educacional nacional, olha um eco aqui, né? A educacional no Brasil, o poeta escreveria uma crítica a respeito. Então, ele não escrevia crítica favorável. Ele só escrevia, ele criticava as mazelas do povo português e do povo brasileiro. Tem até um poema que ele fala, né? Eles não sabem governar sua cozinha, vai querer governar o mundo inteiro. Então, ele criticava o que era ruim. E o desenvolvimento, você disse, deparar com a importância. Importância é uma coisa boa. Então, esse início aqui não bate com isso daqui. Diante disso, é preciso analisar o auxílio, ó, tá vendo? Só coisa boa da EAD para pessoas de classe baixa, o impacto dela na sociedade contemporânea. Você está vendo? Então, esse início aqui não bate com isso aqui, fica incoerente, porque ele retrata coisa ruim. Se você dissesse, talvez hoje, ao se deparar com a fragilidade da educação à distância, ou ao se deparar com a ineficiência, tá vendo? Aí, e sim, mas importância tornou o texto incoerente, tá? Outra coisa, em primeiro plano, deve-se analisar a corroboração, não, essa palavra eu não gostei muito dela aqui, porque geralmente corroborar é confirmar, né? Mas tudo bem, da educação à distância para a classe baixa. Acerca disso, muito bem, uma retomada boa, né? É pertinente trazer o discurso do pai da moderna nação sul-africana, Nelson Mandela, no qual disse: a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Nesse contexto, para cidadãos que têm filhos ou trabalham o dia todo, a EAD é a solução para a formação profissional desses civis, já que o preço e o tempo são mais acessíveis, né, a eles. Olha uma frase aqui antes, uma palavra masculina, tá vendo? Você retomou, a pessoa que fez retomou muito bem nesse contexto, só que aqui, ó, para formação profissional, o seu tema, o tema da pessoa não era formação profissional, era desenvolvimento educacional, tá vendo? Aí, com esse aumento, que aumento? Você retomou a pessoa, não sei se nem sei se é de alguém de vocês, com esse aumento, então, esse aumento é se tivesse aqui falando que o número de pessoas aumentou, o número de universitários aumentou a partir da EAD. Aí tudo bem, mas senão não dá para ser isso aí, tá? Agora, outro iníciozinho, eu sei que já passamos 3 minutos, mas rapidinho. Olha bem, que início legal, mas que fim ruim, ó. Na obra nacional, Até que a Sorte nos Separe, a narrativa gira em torno de um pai de família da classe trabalhadora que ganha na loteria, mas que, em 10 anos, gasta todo o dinheiro com uma vida de ostentação. Fora da ficção, no Brasil, o aumento dos índices de endividamento da população devido à inexistência da educação financeira demonstra, botou a vírgula direitinho, né? Demonstram, fora da ficção, o aumento dos índices de endividamento. Ah, não, então, ó, demonstra, o aumento dos índices de endividamento da população. Demonstra, então, o aumento demonstra a necessidade dessa ferramenta para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. Tudo bem, ficou bom, né? Ficou bom aqui a contextualização, a problematização. Agora, veja a tese.
tendo em vista os problemas de sua ausência, como a maior possibilidade de manipulação midiática nos padrões de consumo, bem como a dificuldade de mobilidade social pelo desconhecimento das técnicas de gestão do orçamento familiar. Viu? Matou o texto com a tese. Ela não ficou bem estruturada, ficou muito ruim. Então, olha, tendo em vista, não deveria nem ser por aí, então, poderia ser nesse contexto, observa-se que a manipulação, a possibilidade da manipulação midiática dos padrões de consumo, bem como a dificuldade de mobilidade social pelo desconhecimento das técnicas de gestão do orçamento familiar, estão entre as causas do problema. Está vendo? Então, aqui ficou muito ruim. E é isso que vocês têm de pensar. Gente, já 51, agora mesmo começa a nossa aula, né? Tem mais duas aqui que eu vou sempre trazer para a gente poder observar. Na próxima aula eu vou mostrando. Se fosse de alguém de vocês, é o que eu disse, não fique chateado. Meu interesse é fazer vocês observarem o erro de vocês, porque quando eu estou falando, fica melhor, né? Então, um beijinho para vocês, eu vou continuar na sala, porque eu tenho aula com pré agora, tá bom? Tchau, até a próxima. Marcos Vinícius, estou esperando, hein? As meninas que têm redação comigo, hoje à noite já vou enviar, já corrigi tudo, tá? Tchau.